paz. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Nós já é 17 horas e 2 minutos e tô ajeitando aqui. Paz do Senhor. Coloca aí no comentário aí quem foi que entrou, pra eu poder saber quem é. Diaconisa Juliana, graça e paz. Graça e paz. E aí, meus amados irmãos, vamos finalizar mais uma live, um tema muito importante, um tema que é de bastante informação pra gente, né? Porque eu costumo dizer que aquilo que a gente conhece, a gente acaba sabendo lutar da forma correta, né? E a gente, aliás, reformulando essa frase, a gente só consegue lutar da forma correta quando nós conhecemos sobre o assunto, sobre determinado assunto, sobre determinado assunto específico, né, sobre aquilo. Eu costumo dizer que a nossa oração ela é mais eficaz, a nossa oração ela é mais direcionada, a gente tem um posicionamento diferenciado e a gente consegue mais rápido atingir o alvo quando a gente consegue identificar o que está ao nosso redor, ao nosso derredor, né? Ao nosso derredor. Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor está o inimigo das nossas almas, bramando como um leão do doido para nos tragar. E a gente, nós, né, cada um de nós buscando informação, a gente consegue identificar o que vem contra nós e isso nós conseguimos obter um sucesso tanto na oração como na perseverança, como entender a gente mesmo. A gente só consegue lutar quando a gente entende contra quem a gente está lutando. E a gente tem várias coisas que lutam contra nós. Nós temos a nossa carne, a alma, né? O mundo, Satanás, e ainda algumas pessoas ainda que prestam lugar para Satanás, mas na verdade é contra os principados e contra as potestades que a gente luta, mas acaba se intensificando. E se a gente souber com quem a gente está lutando, se a gente souber qual está sendo influência no âmbito exterior e interior, nós conseguimos nos limpar, nós conseguimos pedir ao Senhor, aliás, para nos limpar, pedir ao Senhor para nos revestir e, além de obter um sucesso pessoal, todo o sucesso pessoal ele reflete em toda a nossa família. E é uma luta muito grande que nós temos no requisito equilíbrio da família, porque o inimigo das nossas almas, o papel dele é esse, ele é destruir as famílias, é destruir os casamentos, é desanimar o interior de cada um de nós. Mas eu creio que eu acredito que eu aprendi muito, e você que esteve comigo na live ou que viu depois, eu acredito que você também cresceu muito em conhecimento. Nós estamos crescendo em conhecimento. E o povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Obviamente, se eu não conheço a Escritura, eu não consigo entender, eu não consigo conhecer, aliás, o poder de Deus. Porque o poder de Deus ele só se manifesta quando eu o conheço. E eu conheço a Escritura conhecendo a Deus. É muito forte, é muito tremendo. Então, assim, já passou uns 3 minutinhos e nós vamos começar orando. E eu convido você a me ajudar em oração, fechar seus olhos aí onde você está. Se você puder, né? Se estiver em casa, estiver num lugar tranquilo, fecha seus olhos.
Se estiver na condução e puder também, fecha seus olhos, fecha seus olhos. Se estiver dirigindo, não. Mas vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, essa terceira live, ó Deus. Senhor, relacionado, Senhor, a essa entidade maligna chamada Leviatã, que tem, Senhor, destruído muitos lares, que tem destruído pessoas, que tem, Senhor, destruído, Senhor, igrejas, casamentos, Pai, que tem destruído o interior de muitas pessoas, ó Deus, e por falta de informação, Senhor, as pessoas, ó Deus, não entendem contra quem elas estão lutando. Mas, Deus, eu creio que através, ó Pai, dessas informações que nós finalizamos no dia de hoje, e foi com a sua permissão, porque o homem não recebe nada que não venha do céu. O homem, ele só tem saúde, o homem, ele só está de pé, porque aprove a Ti nos colocar de pé. Eu creio, Deus, mediante essas 3 lives, ó Deus, que foram totalmente ricas de informação, Senhor, nós possamos, ó Deus, entender, Senhor, todas essas informações, ó Deus, e aplicá-las na nossa vida, Senhor. Vem aplicar, Senhor, dentro de nós, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, na nossa comunhão com o nosso irmão, dentro da nossa igreja e principalmente, Senhor, a maior luta que nós temos, ó Deus, dentro de nós mesmos. E possamos entender todo esse processo, Senhor. Entender, Senhor, os sinais, entender, Senhor, as características, entender, Senhor, as situações e não permitir que elas venham nos dominar. Que o que venha dominar a nossa vida, a nossa mente, Pai, venha ser a Tua palavra, porque ela é que cura, ela tem todo o poder, ela que liberta, é ela que faz, ela que esquadrinha, ela que entra na divisão de almas, ossos e medula e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. Então, lendo a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada agora, nós vamos, Senhor, através do Espírito Santo, conseguir discernir, Senhor, o que está dentro de nós, que possa estar atrapalhando o mover do Teu Espírito. Fala conosco nessa tarde. É que eu te peço e já te agradeço pelo Teu mover. Alcança os lares nessa tarde. Alcança as mulheres, alcança os homens. Alcança, Senhor, todos aqueles que vão estar ouvindo, Senhor. Seja agora à tarde, seja de manhã, seja de madrugada, seja à noite, seja o horário que for, não importa. Importa é te buscar, importa é te conhecer. Importa, Senhor, é apressar, Senhor, em conhecer as Suas Escrituras, Senhor, e o Teu poder. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa eu ver aqui quem está conosco. Graça e paz, Janaína. Graça e paz, Daiane. Graça e paz, Tiago. Graça e paz, irmã Sônia. Juliana já tinha falado. Vamos lá. Então vamos abrir a palavra do Senhor lá em livro de Jó. A gente continua em Jó e a gente vai finalizar nele, né? Porque Jó fala muito... Não, aliás... O capítulo 41 de Jó só fala de Leviatã. Deus palestrando com Jó de uma forma tremenda sobre Leviatã. E ainda vou trazer ainda uma ministração sobre isso. Mas abre lá no livro de Jó 41, capítulo 41. Graça e paz, Andresa. Compartilhe, gente. Compartilhe ao vivo, que se alguém estiver voltando do trabalho, se alguém estiver em casa agora, geralmente dá um tempinho para a pessoa poder olhar no Face, ela vai ver ao vivo e vai acabar prestando atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco. Não deixe de colocar comentários aí, caso você tenha alguma dúvida ou queira comentar alguma coisa, você é livre, tá? Pode comentar também. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, no livro de Jó. Quando a gente lê Jó, a gente entende tanta coisa, desmifica também muita coisa, sabe? As pessoas falam, tem que ter paciência de Jó. Sabe que isso é um jargão? Porque Jó não teve toda essa paciência não, gente. Se a gente for ler na profundidade, Jó não teve toda essa paciência não. É jargão mesmo.
A gente precisa ler a Escritura e entender sobre ela. Vamos lá. Jó, nós vamos falar sobre não negocia, né? Primeiro tópico, não negocia. Leviatã é um demônio que faz com que as pessoas não negociem. Não é forte, não. Vamos lá, Jó 41, 3. Jó 41, 3. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 41, versículo 3. Aqui na versão onde eu estou lendo, Graça e Paz, Liza, na versão que eu estou lendo é nova NAA. Eu nunca sei o significado da sigla, tá? Tá escrito aqui: por acaso ele lhe fará muitas súplicas? Ou falará palavras brandas? Ou seja, aqui na minha versão, nova versão internacional, King James, vem dizendo: fará ele muitas súplicas a ti? Falará em palavras suaves a ti? Ou seja, a pessoa que é influenciada, tá? Desde já eu já vou relembrar você. Se você estiver anotando, você vai conseguir absorver 80% daquilo que o Senhor ele quer falar contigo. Se você só estiver ouvindo, você só vai conseguir absorver 20%. Então anote, marque na sua Bíblia, anote num caderno para o seu próprio crescimento, tá bom? Então esse espírito ele faz com que a pessoa, né, as pessoas, elas não negociem. Por acaso ele lhe fará muitas súplicas, ou ele falará palavras brandas? Não vem palavras brandas de pessoas que são influenciadas por Leviatã, e muito menos súplicas, pedidos, né? Negócio. Aí eu escrevi aqui: a pessoa não se humilha, nem implora por misericórdia. Geralmente a pessoa que ela tem essa influência dentro dela com relação a Leviatã, essa pessoa ela não se humilha, essa pessoa ela nem implora por misericórdia e nem tem misericórdia de ninguém. Tem dificuldade de orar e são sonolentas. Deixa eu falar aqui sobre isso. A dificuldade de orar é no requisito de não depender, tá? Porque não quer depender de Deus, então acha que não tem necessidade de orar. Então as pessoas que têm essa influência de Leviatã tem dificuldade de orar no requisito de dependência, porque acha que não precisa depender de Deus e tem que ficar orando toda hora, né? São sonolentas, são pessoas quando vão buscar as coisas de Deus não conseguem. Já ouviu pessoas falando assim: eu não consigo ler a palavra de Deus, eu não gosto de ler. A gente precisa examinar direitinho por que essa pessoa não consegue ler, por que essa pessoa ela tem sono ao ler. Nós precisamos identificar isso. Se isso é um costume que já veio lá de trás, que realmente a nossa carne ela não quer ler, ou se é uma influência de Leviatã. Se é uma influência de Leviatã, ela consegue fazer todas as outras coisas numa boa, relacionada à carne, relacionada à emoção, mas relacionada à dependência de Deus, ela não consegue. Por isso que essa pessoa, ela tem dificuldade, tá, de orar. E quando ela tenta fazer isso, ela tem sonolência, ela tem essa dificuldade e vem, né, muita sonolência, ela não consegue orar. Por não achar a necessidade de depender de Deus. Então, essa dificuldade de orar é por achar não ter a necessidade de depender de Deus. Não tem a ver com cansaço físico, tá? Cansaço físico todos nós temos. Por isso que nós precisamos ter um horário onde a nossa carne, nós conseguimos controlá-la, né? A gente precisa tirar um horário para poder controlar a nossa carne, para a gente poder meditar o Senhor. Ou ficar o tempo todo meditando no Senhor, ouvindo. Hoje tem várias formas, mas na Bíblia diz: aquele que de madrugada me busca, me achará. Não é de madrugada, o quanto antes me buscar, me achará. O quanto mais cedo me buscar, me achará. De madrugada não quer dizer na madrugada. Apesar que na madrugada está tudo muito silêncio.
Então tem gente que tem mais facilidade, que é o meu caso. Tem gente que gosta de orar de madrugada, tem gente que gosta de ler de madrugada pelo silêncio, tá todo mundo dormindo, tá só ela, né? Ela, tá a pessoa e a Bíblia ali, Deus. Agora, isso não é regra. A gente pode buscar Deus de tarde, como a gente está buscando agora. A gente pode buscar Deus de manhã, no horário de meio-dia, qualquer hora. Na Bíblia diz o quanto antes você buscar Deus, você vai achar. Amém? Então, por ela ter essa necessidade, não achar necessidade de depender de Deus, ela tem dificuldade de pedir ajuda. Tem dificuldade de pedir ajuda. E aí entra todas as características de Leviatã: orgulhoso, exaltado, arrogante. E o orgulho impede a pessoa de pedir ajuda. E muitas das vezes ela fala assim: eu não vou incomodar ninguém, eu não vou pedir ajuda. Na verdade, esse não incomodar ninguém é uma forma dela se proteger do seu próprio orgulho, porque não gosta de pedir ajuda. Tem gente que não gosta de pedir ajuda. Precisa ser analisado isso com muita cautela. Não é incomodar e não é pedir ajuda a toda hora. Quando a gente precisa, quando a pessoa precisa pedir ajuda, ela precisa falar. Ela precisa abrir a boca para falar. E aí o inimigo, aproveitando dessa fragilidade, ele fala assim: porque eu não gosto de incomodar. Na verdade, é o orgulho que está dentro que impede a pessoa de pedir ajuda, tá? Porque incomodar, quem incomoda é Satanás. Nós em Cristo, nós irmãos em Cristo, nós não incomodamos ninguém, desde que a gente tenha equilíbrio no pedir, que a gente, né, tenha uma situação que é séria no pedir. Então, as pessoas que têm muita dificuldade de pedir ajuda ou nunca pedem ajuda também são influenciadas por esse espírito Leviatã que traz o orgulho para dentro dela, tá? Fala muitas das vezes de uma forma dura. Olha só, são características de pessoas influenciadas por Leviatã. Fala muitas das vezes de uma forma dura. O tom da voz dessa pessoa é altiva. Ela nunca fala de uma forma modesta, nunca fala de uma forma humilde. Ela sempre fala num tom elevado. Ela sempre eleva os seus olhos, a sua fronte, né? E eleva o seu nariz, né? Eleva a cabeça. Ela tem essa, estou falando a pessoa, tá? A pessoa tem essa característica, tá bom? Nunca fala de uma forma humilde, nunca fala de uma forma modesta, não tem forma certa de falar, não pensa para falar. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu só dar uma direção aqui. A primeira opção que vem é de Satanás. Quando a gente está querendo falar com alguém, ou está numa situação difícil, ou está tendo problema com o marido, está tendo problema com um amigo, está tendo problema com o filho, em casa, na escola, na igreja, no trabalho, a primeira opção é de Satanás. Ele sempre vai lançar a primeira opção, mas eu tenho a escolha de analisar aquela palavra e falar ou não aquela palavra. Eu tenho essa escolha, porque depois que a palavra sai, ela não volta. A pessoa pode até pedir perdão, só que a palavra ela já foi lançada, ela não volta. E aí fica mais complicado. Então, o que é mais fácil? A gente analisar o que está sendo dito, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai estar falando com a pessoa. Também vai estar falando em situações difíceis. Mas cabe a mim querer ser agressiva, querer falar de forma altiva, querer falar de uma forma agressiva, de uma forma impondo as coisas, ou falar de uma forma humilde. Não falsa humildade, mas de uma forma humilde. E nós sabemos qual a melhor forma humilde, uma forma mansa de falar, uma forma falando, mas ouvindo também, analisando as coisas não somente do ponto natural, mas no ponto espiritual também, porque nós estamos nessa carne, temos uma alma, mas nós somos um espírito. Então nós precisamos analisar as coisas que estão ao nosso derredor de uma forma espiritual. E esse espírito de Leviatã, ele fica ao nosso derredor, né, assoprando palavras, ou então
colocando as palavras dentro de nós e potencializando aquilo que está dentro das pessoas que ainda não foi liberto, para ela poder agir da forma que ele age, né? A forma orgulhosa, arrogante, exaltado e que não precisa de ajuda de ninguém, não negocia, e por aí vai, tá? Quer sempre mostrar que também sabe, né? Pessoa que é influenciada pelo espírito de Leviatã, ela quer mostrar que sabe. Ela quer mostrar que sabe e que só ela que sabe. Tô falando a pessoa, tá? Quando eu falo ela aqui, eu falo a pessoa. A pessoa que tem influência do espírito de Leviatã, ela acha que só ela que sabe. Ela ou ele que sabe. E não precisa de ajuda de ninguém, tá? Vamos lá. Jó 41, 4. Enquanto vocês estão achando aí, Jó 41, 4. Eu vou beber uma aguinha. Vocês estão entendendo aí que está sendo dito? Não negocie, o primeiro tópico. Não negocia. Vou acenar aqui para as pessoas que entraram. Bota um joinha aí para mim, para eu saber que você tá aí. Bota um joinha. Vocês estão entendendo? Tá dando delay? Fala comigo aí, tá dando delay? Tá dando muito atraso? Ou tá tranquilo o vídeo? A voz tá conseguindo me ouvir? Fala aí alguém aí comigo, por favor. Vamos lá, Jó 41, 4. Jó 41, 4. Aí aqui já é numa outra versão. É na versão NBFP. NBFP. Nessa versão que eu vou ler agora. Tá, obrigada, Thiago. Não se submete à aliança e nem não se submete à aliança e não faz aliança com ninguém. Não se submete a pessoa que é influenciada por Leviatã e não faz aliança com ninguém. Vamos lá. Será que ele vai fazer um acordo com você? Ou será ou se oferecer para ser seu escravo para o resto da vida? Ou seja, deixa eu explicar para você que não ouviu as outras lives. Aqui é Deus falando com Jó, tá? Sobre Leviatã. E nós estamos estudando sobre Leviatã. Então Deus está falando assim: será que ele vai fazer um acordo com você, Jó? Ou se oferecer para ser seu escravo o resto da vida? Será que esse espírito de orgulho, de arrogância, de exaltação, me responde aí para mim, você. Será que ele se submete a uma aliança? Será que ele se submete a um acordo? Será que ele se submete a alguém? Fala aí comigo, sim ou não? Escreve aí nos comentários. O que vocês acham? Fala aí comigo. Sim ou não? Escreve aí no comentário. Tem 10 pessoas ouvindo. Sim ou não? Deus falando com Jó. Será que ele vai fazer um acordo com você, Jó? Ou será que vai oferecer, vai ser seu escravo pro resto da vida? Será que ele vai te ajudar? Será que esse espírito vai te ajudar? Não ajuda não, gente. Não ajuda. Não ajuda em nada. Pelo contrário, atrapalha. Vamos lá. Por ter um espírito independente, as pessoas orgulhosas nunca se submetem e nem servem ao outro. Isso é profundo. Mas, pastor, as pessoas trabalham na igreja. Será que trabalham mesmo? Ou será que as pessoas elas trabalham na igreja? Eu não estou falando da minha, tá? Estou falando na igreja universal. Todas as igrejas que há problema porque há pessoas. E pessoas que não são perfeitas. Porque se fosse perfeita já estavam no céu. Mas será que quando ela trabalha, essa pessoa ela trabalha na igreja, será que ela está se submetendo? Ou será que ela está fazendo simplesmente pelo fato de aparecer? Ou será que se ela faz na igreja, ela sai reclamando? Ou será que ela poderia fazer e não faz? Ou será que ela fala que vai fazer e não vai? Será que ela se submete? Será que ela fica desconfortável? Essa pessoa, ela fica desconfortável quando ela recebe uma ordem?
Será que essa pessoa ela consegue receber uma ordem de uma pessoa mais nova? Fala comigo aí, gente. Responde aí, fala comigo. Tô perguntando para vocês. Será? Deus está falando para Jó. Será que ele vai fazer um acordo contigo? Jamais. Uma pessoa orgulhosa, ela jamais faz acordo com ninguém. Sabe por quê? Porque ela acha que só essa pessoa só acha que só ela que sabe. Só ela tem a direção. Só ela tem o controle. Então ela não faz acordo. Então ela não faz aliança. Ou quando faz aliança, muitas das vezes é com segundas intenções. É para conhecer a pessoa e depois atacar seu ponto fraco. Entenda. Nós precisamos entender com quem a gente está lutando do lado de fora e precisamos entender que nós tem coisas dentro de nós que precisa tirar. Por ter um espírito independente, vou ler novamente, as pessoas são orgulhosas e nunca se submetem. Pode se submeter de aparência, mas aqui dentro não estão submetidas. Não se submetem, não servem a outra pessoa. Assim impede de fazer aliança com pessoas. Não fazem aliança com pessoas. Ou fazem aliança com pessoas com o mesmo espírito, que é o espírito do orgulho. As pessoas atraem o que elas são. Agora, eu posso atrair outro tipo de pessoa quando eu reconheço que eu tenho essa falta e não quero atrair pessoas igual a mim, que tem a mesma debilidade que eu. Eu quero atrair pessoas um nível acima para eu poder aprender, para eu poder crescer e para eu poder ser ajudada por elas e ser liberto. Amém? Você pode dizer um amém aí? Escrever, aliás, um amém? Para eu poder saber que você está entendendo o que está sendo falado aqui. Deixa eu te falar uma outra coisa. Aqui já vai no requisito casamento. No casamento, o espírito de Leviatã, esse espírito, é o que mais opera. Sabia? O que mais opera no casamento é o espírito de Leviatã? Gente, parece que a internet parou. Ninguém tá falando mais nada. Como é que tá aí, gente? A internet parou? Fala comigo, coloca aí alguma mensagem, por favor. Amém, alguém colocou. No casamento, o espírito que mais opera é o de Leviatã, que é o espírito do orgulho. Por causar orgulho ferido. Ou seja, as pessoas não mudam para serem melhores, e sim por uma recompensa. Isso é horrível demais. A pessoa, ela não muda para ela ser melhor. Isso eu já estou falando dentro do casamento, tá? Serve também ministerialmente, serve também como pessoa, como caráter, serve também dentro da igreja, dentro do seu trabalho. A pessoa, ela não muda, mas eu estou falando aqui de casamento. No casamento, o que mais age é o espírito de Leviatã, porque a pessoa, ela não melhora para ela ser melhor. Ela melhora porque ela quer uma recompensa. Ou que o outro pode oferecer um benefício. Quando isso não acontece, o casal não se entende mais. Ou seja, quando eu faço algo por interesse dentro do meu casamento, porque eu tenho orgulho e eu não vou descer, e eu não vou pedir perdão, e eu não vou mudar, porque quem tem que mudar é ele, porque quem tem que mudar é ela primeiro, porque aí vai jogando a palavra de Deus, né? Vai falando a palavra de Deus em acusação. A palavra de Deus, ela nunca foi feita para acusar ninguém. A palavra de Deus foi para trazer vida e vida em abundância. Ela traz coisa boa e traz coisa nova. Então não use a palavra para acusar ninguém. Não use a palavra para levar vantagem para você. Não use a palavra de escudo, tá? A palavra, ela só é escudo pra gente contra os dardos inflamados de Satanás, porque ela gera fé. Aí o escudo da fé, que fica assim na altura do peito, ele só é erguido quando vem as setas, não contra pessoas, não contra o seu cônjuge, certo? Então eu não posso melhorar por causa de eu não posso deixar, aliás, de melhorar porque a pessoa não está me recompensando. Eu preciso ser uma pessoa melhor porque eu preciso ser melhor comigo mesmo. Eu preciso ser melhor para o meu Deus. Eu preciso ser melhor como ser humano.
assim, é inadmissível uma pessoa não querer mudar ou fingir que está mudando por causa de uma recompensa, por causa de um benefício. Isso traz malefício para a própria pessoa. Quando isso acontece, o casal não se entende mais. E aí chega um momento que a pessoa vai levando com a barriga, aí entra a separação como opção. Por quê? Não mudou a pessoa, o cônjuge de mulher, não mudou. O homem não mudou. Nenhum dos dois mudaram. Então já estão o quê? Com a cabeça quente com todas as situações que acontecem no dia a dia. Passam só por cima. Jogam, aliás, a sujeira para baixo do tapete. E aí quando tira o tapete, a sujeira está toda lá, não foi resolvida. Ninguém deixou o orgulho de lado. Não deixou o orgulho de lado, não desceu, não mudou. Então a opção desse mundo hoje em dia que jaz no maligno é a separação, ou seja, não deu certo. Porque ele é assim, porque ela é assim, porque ela é assado. Mas eu e você precisamos entender que nós estamos aqui nessa terra para ser moldado. A nossa alma, ela precisa ser restaurada. Eu preciso não deixar o espírito de Leviatã, que é o espírito de orgulho, causar destruição dentro de mim, porque vai destruir meu casamento, vai destruir minha família, aí você sai desse casamento, você sai dessa família, você vai para outro, e vai acontecer a mesma coisa, porque as pessoas são imperfeitas, você é imperfeito, então vai acontecer problemas também. Então é melhor você resolver o seu problema com seu esposo ou com a sua esposa do que manter o orgulho dentro. Pede para Deus tirar. Deus está falando com alguém aqui, com certeza. Pede para Deus tirar o orgulho. Desce. Quando a gente desce, pode até doer no momento, mas Deus vai exaltar, porque o resultado com certeza, é vitória, quando a gente se humilha na presença dele. Ah, pastora, mas eu vou me humilhar, eu que vou chamar ele, sempre sou eu que chama você. Sabe por quê? Uma hora a tua oração, a tua perseverança, a tua humilhação vai surtir efeito. Eu sou prova disso, eu passei por isso. E qual a mulher que não passou por isso e não obteve vitória? Não tem como não ter vitória quando a gente segue os princípios da palavra de Deus. E a palavra diz para descer, a palavra diz para tirar o orgulho, a palavra diz para poder orar, a palavra diz para poder perseverar. Então faça. Faça porque você vai obter vitória. Por opção, o inimigo joga, né? E esse próprio espírito também acaba jogando, o espírito de Leviatã. É melhor você se separar. Porque ele não muda, ele é orgulhoso, ele é exaltado, ele é isso, ele é aquilo, ou ela é isso, ou ela é aquilo. Tá? E a opção do orgulho é não querer ceder. O orgulhoso não cede, não gosta de ceder, não cede de jeito nenhum. E sendo assim, quando isso acontece, primeira coisa, essa pessoa ela não honra a aliança primeiro que fez com Deus, independentemente se nós somos crentes ou não. Quando nós casamos no papel diante de um padre ou diante de um pastor, nós estamos fazendo uma aliança com Deus. Nós estamos fazendo uma aliança com o Pai primeiro. Então a gente deixa de honrar a aliança. Por isso quem tem espírito de orgulho, ele não se submete à aliança, não faz aliança. Porque se for contra os princípios dele, que ele acha que é o correto, ele descarta. Então não cede. Então a primeira aliança que é quebrada é a aliança com Deus. E a segunda aliança que é quebrada é a aliança com seu cônjuge. Porque na hora dos votos foram falados assim, que amará na saúde, na tristeza, na alegria, na doença, com cartão, sem cartão, brigando ou não brigando, com roupa ou sem roupa, com luz ou sem luz, com comida ou sem comida, até que a morte os separe. Não dá para falar tudo, porque senão a pessoa que está celebrando o casamento vai fazer uma lista enorme. Mas nós sabemos que é dessa forma. É com emprego, é com desemprego, é com filho doente, é com filho são. Sabe? É um estando na igreja, outro não estando. Tem que honrar a aliança. Tem que honrar essa aliança. Deixa eu dar um joinha aqui para as pessoas que entraram, Ana Cristina e Cristina Helena. Vamos lá. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo tranquilo aí? Coloca um joinha para mim aí. Vamos lá. O espírito de Leviatã, ele faz com que a pessoa não sirva a ninguém. Já falei sobre isso.
O orgulho impede a pessoa de servir, se submeter. As pessoas que têm o Leviatã dirigindo os seus sentimentos. Olha só, anota isso que eu estou falando para vocês. O espírito do Leviatã, ele dirige os sentimentos, dirige as vontades e as direções. Por quê? Os sentimentos estão relacionados à alma. O orgulho está lá dentro. Está dentro da sua alma. Vontade também está lá dentro. Se não fizer a minha vontade, eu não vou ceder, pronto e acabou. E direção, só eu que sei o que está certo. Isso que você está falando está errado. Até o que muitas das vezes a pessoa é tão orgulhosa que ela interpreta mal até a própria palavra e até é capaz de dizer que a palavra está errada e que ela está certa. Eu já vi pessoa assim, distorcendo a palavra totalmente em seu favor, para se proteger. Entendeu? Para se proteger, para poder entrar numa redoma de proteção. Ei, não faça isso com a palavra. Não faça isso com a palavra. Se o espírito de Leviatã tem tentado influenciar você a ter atitudes assim, no seu sentimento, na sua vontade, na sua direção, ei, nessa tarde, em nome de Jesus, perceba isso dentro de você, rejeite, anule, em nome de Jesus. Para quê? Para que isso não venha te destruir. Deixa eu te falar. O espírito de Leviatã não é domado. Não é domado. Isso é muito forte. Abre lá. Jó 41. Toda hora que minha Bíblia está saindo. Vamos lá. Jó 41, 5. Você já está aberto aí em Jó. Vai lá no versículo 5. Versículo 5. Não será domado. Deus falando com Jó. Será que você pode criá-lo como se fosse um animal de estimação? Como se fosse um passarinho? Ou colocar uma coleira nele para seus filhos brincarem com ele? Ou seja, você não consegue... Aliás, as pessoas não conseguem dominar o orgulho. O orgulho não é dominado. O orgulho não tem equilíbrio. O orgulho ele precisa ser exterminado de dentro de nós. Não tem como. Não é igual um animal de estimação que você consegue domar. Não é igual um passarinho que você prende. Você não pode colocar suas crianças para brincar com ele. É isso que Deus está falando com Jó. Você pensa que você pode fazer isso com o orgulho, com o espírito de Leviatã? Você pode fazer dele um animal de estimação, como se fosse um passarinho, colocar coleira nele? Não pode. Leviatã não é um bichinho de estimação, que você pode domá-lo ou brincar com ele. Não brinque com orgulho, não brinque com exaltação, não brinque com a soberba, não brinque. Se isso está dentro de você, ou se tem algum resquício disso na sua vida, ou se tem algum tipo de característica dessa dentro de você, pede para Deus te arrancar com raiz e tudo, porque o orgulho cria raízes. Pede para ele arrancar. Ei, nessa tarde Deus está falando com alguém, eu tenho certeza. Não tem como dominar o orgulho. Ah, mas tem que ter um pouquinho de orgulho. Não, não, não e não. Tira totalmente o orgulho. Na Bíblia diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus falou alguma coisa? A gente tem que ter orgulho de alguma coisa? Não. Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde. Sede como essas crianças. Para entrar no reino dos céus tem que ser igual a essas crianças. Ou seja, tem que esquecer, tem que ser inocente, tem que ser humilde, tem que ser manso. Briga logo, esquece, não guarda ressentimento. Ei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não brinque com orgulho. Se tiver alguma característica, algum sentimento, alguma direção de orgulho dentro de você, peça para Deus arrancar com raiz e tudo, porque o orgulho cria raízes e raízes profundas. Deixa eu te falar, o orgulho não pode ser controlado, ele é destrutivo e causará dor na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você pode já ter conhecido alguém que, por ter o orgulho dentro dele ou dentro dela, a pessoa morreu sozinho, sem ninguém. Porque quem gosta de ficar do lado de uma pessoa orgulhosa? Ainda mais na velhice, que aí exalta mais, aí fica mais soberbo, aí fica mais exaltado. Porque aí, né, vai entrando a velhice junto e vai piorando mais a situação. Eu já presenciei isso, gente. Pessoa orgulhosa
Pessoa exaltada a morrer sozinho, nem o próprio filho, nem a própria filha ficou do lado dele. Isso é triste demais. Então o orgulho, ele precisa ser arrancado de dentro das pessoas. Precisa ser retirado com raiz e tudo. Porque o orgulho, ele gera raiz. Ele gera raiz. Se tem sentimento, se tem direção, se tem vontade relacionado ao orgulho, a esse espírito de Leviatã que não é domado, que não serve ninguém, que não se submete à aliança, que não negocia. Tudo isso que eu já falei na live, se tiver alguma dessas atitudes em você, você precisa pedir a Deus para arrancar de uma vez por todas da sua vida. Da sua vida. Agora eu queria que você anotasse isso que eu vou falar para você aqui, que o Espírito me direcionou. Anote isso que eu vou dizer para você. Ou se você não tiver com a caneta aí agora, depois veja de novo a live e anote. Quem procura e... Não, desculpa, não é isso não. Olha só. Ele... É isso que é para anotar. Ele não é um bichinho inofensivo. O Leviatã que traz orgulho não é um bichinho inofensivo. Não subestime a força dele. Ou seja, nós não temos força com esse orgulho. Com o orgulho, com o espírito de Leviatã. Ele não pode ser amarrado, ele não pode ser domado. Ele deve ser destruído. E somente o Senhor pode destruir esse espírito de Leviatã. Só o Senhor pode destruir o orgulho, só o Senhor pode destruir a soberba, só o Senhor pode destruir todas essas características que foram faladas aqui nessa tarde da minha e da sua vida, se tivermos, ou da vida das pessoas. Então, não ache que você vai conseguir dominar sozinho, ninguém consegue vencer nada. A gente, por si só, não consegue se limpar sozinho. Toda a impureza que há dentro de nós, o Senhor precisa tirar, mas eu preciso reconhecer. Olha aqui, vá comigo lá em Provérbios 28:13. Vá comigo lá nesse versículo, que a gente vai conseguir entender um pouquinho mais. Esse bichinho de estima, esse bichinho que parece ser inofensivo, que é o de orgulho, que vem de Leviatã e não se submete, não é amarrado, que não é domado, ele só pode ser destruído. Então nessa tarde, em nome de Jesus, declare isso sobre a sua vida. Declare se tiver alguma coisa dentro de você, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, que lembre Leviatã, ou que tem atitudes de Leviatã, peça para Deus destruir. Mas como, pastor, eu vou fazer isso? Provérbios 28:13 vem dizendo: quem procura esconder os seus pecados não prospera, mas quem confessa, precisa confessar. Confessa para Deus: Senhor, eu sou assim. Senhor, eu faço assim, eu faço acepção de pessoa. Senhor, eu sou isso que a pastora acabou de falar. Eu não gosto de me submeter. Eu não gosto de ser domado. Eu não gosto de servir ninguém. Eu sirvo por obrigação. Sabe, eu não gosto de fazer aliança com ninguém, só o que eu faço é melhor. Sabe, eu falo de uma forma mesmo, uma forma bruta mesmo, Senhor. Eu falo de uma forma dura, eu falo de uma forma altiva. Senhor, eu quero ser humilde, eu quero ser eu quero agir de uma forma mais modesta. Sabe, eu preciso falar de uma forma mais branda. É só confessando. Lá em Provérbios 28:13 diz: se eu esconder os meus pecados, eu não vou prosperar. Ou seja, isso não vai sair de dentro de mim. E eu não vou ser uma pessoa próspera em Deus. Eu não vou ser uma pessoa receptiva. Eu não vou atrair pessoas. É isso que o inimigo quer. Leviatã quer. Sim, que as pessoas se afastem uma das outras. É isso que ele quer. E quando o espírito de orgulho ele entra, ele faz isso. Ele afasta as pessoas. Leviatã, ele faz isso. Então, não esconde os pecados. Se você tem tudo isso dentro de você, confessa e abandona os pecados. Abandona seus pecados e alcançará a misericórdia, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Elas se renovam a cada manhã. Aleluia por isso. As misericórdias do Senhor não têm fim, são infinitas. Elas estão prontas. Estão aqui nessa tarde prontas.
As misericórdias do Senhor estão prontas para te alcançar nessa tarde. Então confessa todo esse mal que por um momento te dominou ou está tentando te dominar. Mata esse orgulho. Não tem como dominar o orgulho. O orgulho não é dominado. O orgulho não é um bichinho de estimação que você consegue ter equilíbrio com ele. Não adianta. Você não consegue brincar com ele. Você não consegue amarrar ele. Você não consegue domar ele. Mas tem um que consegue destruir ele. E é o nome de Jesus. Aleluia. É o Senhor Jesus. É deixando Jesus entrar, limpar o nosso interior. Limpar tudo dentro de nós, que com certeza esse orgulho é destruído. Anote isso se você tiver com a caneta. Nós precisamos declarar isso, sabia? Para o mundo espiritual ouvir. Somos totalmente e desesperadamente dependentes do Senhor. Eu sou totalmente dependente, desesperadamente dependente do Senhor. Quando reconhecemos a própria incapacidade, isso fará que a humildade apareça e busque. A busca do Senhor será uma fome, uma necessidade, como temos de comer. Quanto mais limpo a gente está, mais limpo da vontade da gente ser. Quanto mais sujo a pessoa é, mais sujeira ela vai entrando. E automaticamente, tanto para o lado ruim como para o lado bom. Quanto mais a gente vê Deus retirando as coisas ruins dentro de nós, quando a gente reconhece que somos incapazes, quando nós determinamos que somos totalmente dependentes, desesperadamente dependentes do Senhor, nós conseguimos receber do Senhor uma limpeza dentro de nós, na nossa alma precisa ser limpa. O orgulho não é dominado, ele é destruído, então destrua nessa tarde, em nome de Jesus. E eu termino aqui nessa tarde com esses salmos. Abre lá comigo, eu vou te esperar. Salmo 35:13. Vamos lá. Hoje quase não teve comentário. As pessoas não colocaram nada aí. Acho que só estão ouvindo, né? Coloca aí um comentário, fala alguma coisa. Pergunta alguma coisa. Vamos lá. Salmo 35:13. E eu já estou terminando. Quanto a mim, aleluia. Porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Ou seja, eu preciso estar em constante humilhação diante do Senhor. A minha humilhação não está aqui do lado de fora, a minha humilhação está aqui dentro. Eu preciso todos os dias reconhecer que eu não sou nada sem o Senhor. Eu preciso reconhecer que o ar que eu respiro depende dEle. Eu preciso ser grata em todos os momentos, todas as situações. Ou seja, eu preciso entender que sem o Senhor eu estou enferma. Sem o Senhor eu não sirvo para nada. Como o pastor costuma dizer, 99,9%, é o Espírito Santo. Se tirar, não serve, a gente não serve para nada. Por isso que o Senhor nos resgatou. Por isso que o Senhor nos buscou, nos escolheu pela sua infinita misericórdia. Por isso que a salvação é pela graça, não é por merecimento. Porque nós precisamos de muita limpeza dentro de nós. Nós precisamos de limpezas profundas. Mas para isso eu preciso conhecer o que tem dentro de mim que está atrapalhando. Por isso que nós estamos falando sobre Leviatã, por isso que nós estamos falando das características, das posições, das atitudes, das vontades, das direções que Leviatã sopra. E se você identificou alguma em você, você retira. Continuando. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e oração me reclinava sobre o peito, ou seja, com jejum, com oração, com busca, com conhecimento de si mesmo, daquilo que está do lado de fora, daquilo que vem contra nós, nós vamos conseguir vencer.
esse espírito maligno do inferno, porque ele não ataca somente pessoas, ele ataca nações, ele ataca presidentes, ele ataca grandes líderes, tanto no lado evangélico como no lado normal. Ele ataca seu patrão. Nós precisamos orar e anular toda a atuação de Leviatã. Leviatã nada mais, nada menos é o sentimento de Satanás, que foi querer ser maior do que Deus, ser orgulhoso, exaltado, queria ser maior que Deus. E esse orgulho vai ser destruído naquele grande dia, porque o Senhor vai colocar no inferno de uma vez por todas Satanás, com o seu orgulho. Mas eu e você, nós precisamos entender todas essas características para não darmos brechas e agirmos da forma que Leviatã quer que a gente haja. Porque com isso tudo se aumentando dentro de nós, das pessoas, ainda vem um espírito de rebelião que o Senhor abomina, como um espírito de feitiçaria. Aí nós vamos já entrar em outra live, em outro assunto, e eu vou terminar por aqui. Eu vou terminar por aqui dizendo, dando a direção para a sua vida. Ora, jejua. Já assistiu todas as 3 lives? Assiste. Vê se tem alguma característica do que foi falado em você. Confessa para alcançar misericórdia e larga e se humilha diante de Deus, porque com certeza, quando nós fazemos isso, nós somos limpos e cada vez mais limpos. E aí o Senhor nos arrebata, o Senhor nos leva. Quando a gente cada vez vai ficando mais limpo, chega uma hora que nada nessa terra aqui nos preenche mais e o Senhor nos arrebata. É assim. Nós temos que ensinar uns aos outros a ser assim. Bom, meus amados, dá um joinha pra mim aí, você que assistiu a live toda. Dá um joinha aqui na mensagem. Quem mais entrou aqui? Eu já tô terminando. Walter, Kika, Graça e Paz. As outras irmãs eu já falei. Bianca, Graça e Paz. Meus amados irmãos, compartilhe, porque é uma informação riquíssima para a nossa transformação, para a nossa libertação e para a nossa cura. Então compartilhe, escute as outras lives. São 3 falando sobre Leviatã, falando sobre a influência de Leviatã. O que as pessoas fazem, muitas das vezes elas não sabem por que fazem, são influenciadas por Leviatã. Mas eu tenho certeza que ouvindo tudo isso e deixando isso entrar, deixando o coração quebrantado, o Senhor, Ele vai mudar a nossa sorte. Amém? Um grande beijo a todas. Fiquem na paz. Se o Senhor permitir, eu estarei aqui na próxima terça-feira, às 17 horas, com outro tema, que eu não vou dizer qual é, que também o Senhor não me deu. O Senhor não me deu. Então, se o Senhor permitir, estarei aqui. Tá bom? Grande beijo a todas. Oi, Lili. Grande beijo. Graça e paz.